Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Eu sou o Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação, e nesse nosso podcast aqui da Passadori, é sempre um prazer estar com você, porque a nossa preocupação é trazer a você sempre alguém interessante, alguém com conteúdo, alguém que tem uma sabedoria, uma experiência de vida, alguém que vai contribuir de alguma maneira para a sua jornada profissional, para a sua vida pessoal. Tenho o prazer de hoje estar aqui com o Josivaldo Almeida. Seja muito bem-vindo, Josivaldo. Gratidão a você e à audiência, né? Então, vamos lá, uma tarde maravilhosa. Josivaldo é daquelas pessoas que agitam, que fazem as coisas acontecerem, daquelas pessoas que não esperam as coisas ficarem prontas, vai lá e faz. E uma das últimas atividades que ele fez foi justamente o lançamento desse livro, que é sobre previdência privada. Um livro que também tive o prazer, a oportunidade de ser um dos coautores. Tive minha participaçãozinha aqui, né? Claro, modesta, mas com muito amor e muito apreço para que também as pessoas desse mundo, dessa jornada de previdência privada, pudessem ter algumas informações sobre como é que pode se tornar comunicadores mais efetivos, já que essa é a nossa praia, a nossa especialidade. Josivaldo, gostaria que você mesmo se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Quem é Josivaldo? Claro. Bom, primeiramente, Josivaldo é um grande entusiasta, como o Reinaldo bem falou, da área da previdência privada complementar do nosso país. Além disso, sou escritor, professor de pós-graduação, um eterno aprendiz, sempre em salas de aula, sempre buscando conhecimento com outros mestres. Estou aqui de frente de um deles, né? E também sou um entusiasta de trazer o bem-estar para as pessoas. E esse bem-estar, Reinaldo, hoje, através até desse livro, que agradeço aqui a você, a sua participação, que você fala pequena, mas, gente, o capítulo desse homem é brincadeira. Ele vai deixar você umas noites pensando, refletindo no que você pode modificar na sua vida. E esse livro, Reinaldo, foi um prazer escrever nesse momento, já é o meu quarto, e agora nessa coautoria ele trouxe uma coisa diferente. Apesar do título ser Previdência Privada, olha só, ele fala cases de sucesso, né? Isso é muito importante. E eu trouxe os melhores profissionais que eu digo que eu bebi da fonte, né? Meus eternos mestres, meus amigos, para falar o seguinte: a vida é muito mais do que ter dinheiro, do que ter uma previdência privada. A vida é formada de múltiplos conhecimentos que você precisa ter ao longo dela. Por isso que eu falo o bem-estar. O bem-estar é além da previdência privada. O bem-estar é no seu ser. E depois, é lógico, o seu ser estando equilibrado, as questões profissionais, as questões do seu negócio, elas vão fluir mais tranquilamente. E, é lógico, vamos lá. É bom sempre saber fazer uma boa narrativa, ter uma oratória alinhada aos seus princípios, seus propósitos e ao legado que você quer deixar. Isso ajuda bastante em qualquer bate-papo. Curioso, né, Josivaldo? Enquanto você falava, pensava assim, poxa vida, uma pessoa que se preocupa tanto com as outras pessoas a ponto de dedicar a sua vida, apoiando, ajudando as pessoas a terem uma qualidade de vida na sua fase lá, talvez do poente, do sol poente, na terceira fase da vida, na qual as pessoas deixam seu trabalho, se aposentam. Então, de que maneiras elas podem ter essa qualidade de vida depois da fase do trabalho, não é? É disso que se trata depois da aposentadoria complementar, porque a aposentadoria institucionalizada em nosso sistema, infelizmente, não paga as contas, não é verdade? Exatamente. E, Reinaldo, eu vou fazer uma observação aqui, até para deixar isso registrado para o seu público e aqueles que vão me conhecer através de você. Eu, Josivaldo, na minha consultoria, que é o Grupo J. Santos Consultores, eu falei no início desse ano, a partir de hoje a nossa consultoria vai aposentar o termo aposentadoria. Porque eu sou daquelas pessoas, veja, eu tenho uma assessora que eu resgatei da aposentadoria com 72 anos. E eu tenho jovens que trabalham comigo de 23 anos. Então eu gosto dessa mistura do novo com o mais experiente. E assim, quando eu falo aposentar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Você nunca vai aposentar os seus conhecimentos, né? Eles têm que estar aí para você passar adiante, que é o que você faz aí, acredito que mais de 39 anos aí, por isso que eu busquei a Passadori e o Instituto, pela tamanha confiança. Então, um dia, se você falar que vai se aposentar, o seu conhecimento nunca vai se aposentar, até porque ele vai estar disseminado em outros
alunos, em outros profissionais. Eu, por exemplo, vou ter a honra de dizer, olha, tal pessoa, o conhecimento dela não se aposentou. Curioso isso, né? Porque, é o meu modo de ver. Porque de maneira ou de outra, já nasceram, as pessoas, uma vez ouvi de um especialista, de um cientista, Sim. Estejam preparados, pessoas que vão viver 150 anos já existem no nosso meio, já estão presentes no mundo. 150 anos de vida ativa, com consciência, com energia física. Ou seja, se existe a possibilidade de uma pessoa viver 150 anos ou mais. Aliás, outra teoria diz assim, que os dinossauros, em função da existência deles, é que reduziram a longevidade humana. De qualquer maneira, estamos, em função de tecnologia, desses avanços todos, com uma condição de vida muito superior àquela que nós tínhamos até um tempo. Então, talvez não seja na nossa geração, 2, 3 gerações, talvez daqui a 50 anos, quem sabe, as pessoas verem muito mais, e com 100 anos ou acima disso, talvez seja a situação mais normal do mundo. E até que ponto, então, que o nosso sistema hoje está se preparando para ter esse padrão de qualidade de vida para as pessoas mais longevas, as pessoas que vão viver mais. É claro que o mundo tende a se modificar de qualquer forma. E é claro que os recursos, alguns deles são escassos. É claro que a gente vive num mundo de muitas mudanças. A tecnologia, assim, impondo as suas mudanças todas em função do seu avanço tecnológico e vertiginoso. O que também faz com que nós também nos preocupemos em relação à qualidade de vida, não só nossa, mas dos nossos filhos, dos nossos descendentes. E claro que o trabalho que vocês fazem também, em relação ao que você desenvolve, cuida, tem a ver com previdência privada. Qual é a sua recomendação básica para uma pessoa, vamos considerar, normal hoje? Normal significa assim, se aposenta lá dos seus 60 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas ainda tem aquela aposentadoria que ela lutou a vida inteira para ter e nunca teve a preocupação em fazer uma previdência privada. Qual é essa consciência que você traz para as pessoas a partir da J. Santos, a partir, enfim, de todo o trabalho que você faz, para que as pessoas percebam que elas podem ter uma preparação e um trabalho para terem essa aposentadoria, essa previdência privada, ou seja, uma condição de ganhos que foram forjados e preparados ao longo da sua vida. Bom, obrigado pela essa questão. Gente, o que ele colocou aqui para vocês é uma grande oportunidade para mim, até para falar para o Brasil, tá? Eu já estudei fora, estudei sobre essa questão da previdência, da aposentadoria em outros países, mas vamos ser sinceros, tem que olhar onde eu estou e o que eu posso colaborar para que isso modifique. Então, te respondendo rapidamente, eu diria o seguinte: primeira coisa, pensar na aposentadoria do conhecimento, vocês já viram que eu sou contra. Agora, pensar na aposentadoria com qualidade de vida sua, né, com o seu respectivo cônjuge, com a sua família, seu neto, isso para mim é muito importante. Agora, quando você deve pensar nisso? Eu sempre digo, Reinaldo, e aqui para vocês, né, telespectadores da Passadori, que tem que ser a partir do primeiro momento que você teve contato ou terá com o dinheiro. Porque tudo na nossa vida, ele será algo que está inserido, não tem como. Desde a própria maternidade, né? Hoje a gente vê, lógico, um número menor de crianças nascendo, mas quem, né, a depender do estado, né, da região, nós estamos aqui na capital de São Paulo, não quer que o filho nasça no hospital particular. Para isso você precisa ter reservas, tá? Essa é uma situação. Quem não quer estudar numa boa escola precisa ter reservas. Todos querem viajar, ter uma experiência num estado diferente ou num país diferente e até estudar, o que é muito bom, conhecer outras culturas. Novamente, reservas. Agora, isso são sonhos, são planos de vida totalmente necessários. E a aposentadoria, no sentido de fazer reserva para essa longevidade que você falou, a questão do etarismo, veja, Reinaldo, você tocou num ponto que é essencial. Hoje nós temos os casais com menos filhos, portanto, menos pessoas um dia serão trabalhistas, terão uma CLT na sua vida, recolherão, portanto, menos contribuições aos cofres públicos e o cofre público, por sua vez, não pagará uma boa aposentadoria. Tá bom, isto posto, como eu resolvo? A questão de ser previdente. Ser previdente é guarde parte daquilo que você ganhar. Não importa se o seu ganho vem de um CLT, não importa se o seu ganho vem de um CLT mais
um trabalho extra, ótimo se tiver, mas guarde. Não existe para vocês, e Reinaldo, uma regra. Eu sou consultor da área de previdência financeira, mas não existe uma regra de ouro, né? Porque cada DNA, cada pessoa é uma pessoa complexa, mas existe uma coisa que é prudente, que isso está até nos ensinamentos bíblicos ou em outros, e dependendo da filosofia, quando você tem uma boa colheita, você deve fazer o quê? Uma reserva dela. Então eu estou usando uma analogia, é a mesma coisa. Você tem um bom salário, guarde. Claro, claro. Então não existe o maior ou menor salário. A pessoa que guarda ganhando R$1.000 e faz disso uma coisa para a vida dela, quando ela ganhar 10, 20, 100 mil, ela continua guardando. E aí eu não estou falando de valor. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de propósito, de valores que ela aprendeu que para proteger o futuro dela, ela deve fazer de agora. E eu diria mais, Jussivaldo, a previdência pública, estou recebendo pouco, vale a pena fazer uma previdência complementar? Aí, já que eu sou aposentado, vale, sabe por quê? Cada caso é um caso, mas nós temos que pensar nessa situação como uma questão de planejamento fiscal, tributário, sucessório. Então não é só o número, por isso que eu falo, cada pessoa é mais do que isso. E lembrar o seguinte, você está guardando dinheiro, Reinaldo, mas qual o propósito? Tem que ser maior do que só monetizar o dinheiro, porque hoje eu sei que tem pessoas que ficam refém disso. Não é isso. Tentando aumentar a sua conta bancária e não pensa nos sonhos, não pensa na realização. Não vive. Josivaldo, eu vejo que você assim criou uma pessoa que não se contenta com pouco também. Eu sou um admirador das pessoas que sonham alto e realizam coisas num patamar mais elevado que apenas aquela situação do fazer o trivial, aquilo que podem fazer. Sim. Eu penso que as grandes pessoas são aquelas que fazem aquilo que é necessário, aquelas que não medem esforços para realizar os seus sonhos. E vejo que você foi o criador, fundador de uma associação que é a ANESP, 2 P's. Então, Associação Nacional de Empresas de Serviços para Previdência Privada. Um nome grande, bonito, mas também com uma meta e um sonho muito grande para ser realizado, que é justamente criar condições para juntar as empresas e, obviamente, oferecer às pessoas e famílias, e por que não, é o mundo que você, obviamente, sabe qual é. Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco primeiro sobre a criação dessa associação, que é a ANESP. E para você, obviamente, que vai escutar o que o Josivaldo vai falar, até que ponto que eu posso estar vinculado, até que ponto que essa associação nasceu para me servir. Não é eu que vou servir a ANESP, não, é ela que de alguma maneira vai gerar para mim, para minha vida, para minha família, a melhor condição de vida. Por isso que eu proponho que você preste muita atenção no que o Josivaldo tem para falar em relação a essa associação, da qual ele é fundador, criador, e é o seu primeiro presidente, que é justamente a ANESP. 2 P's no final. Bom, Reinaldo, você está me dando a honra de falar de assuntos assim que me fazem brilhar os olhos, tá? Eu diria que são aquilo que a gente fala, as pessoas podem ter mais que um propósito de vida, desde que eles estejam alinhados naquilo que você confia, está dentro da sua filosofia, naquilo que você não abre mão das suas crenças, né? E uma das minhas crenças é que, assim, eu, Jussivaldo, né, tenho hoje, nos últimos anos, mais ciência sobre isso, que eu nasci e um dos meus propósitos é disseminar aquilo que eu conheci, aquilo que me fez chegar até aqui e que pode transformar a vida de pessoas, de organizações, enfim, de comunidades. E aí, para chegar onde você fala, a questão da ANESP, né? Já aqueles que me conhecem, a ANESP hoje é uma associação, né, criada no exercício de 2023 e as operações entram no ar em janeiro. Tá, mas elas entram no ar em janeiro com qual propósito? Olha aí, o propósito de disseminar a cultura financeira e previdenciária comportamental para o maior número de empresários, associações, pessoas, famílias, para levar o bem-estar social, que é muito mais... Veja, a nossa associação é feita por grandes empresários da área de previdência privada. Tá. Agora, todos eles têm uma coisa em comum, o que a gente chama de nicho de mercado.
Esse nicho de mercado hoje se resume a 13% do PIB, mais de 8 mil profissionais, com 5 mil dirigentes, mas que tem sobre a gestão 13% do PIB, e nós estamos falando de um número considerável, e mais de 8 milhões de famílias que nós protegemos com o nosso conhecimento, com essa cultura. Sabedor disso, que esse sistema é feito por grandes empresas, prefeituras, União, um grupo de 10 empresários se perguntou: e os nossos colaboradores? E os nossos sócios? E as demais áreas da sociedade que não têm esse conhecimento, desse planejamento? Lembra que eu falei de planejamento fiscal sucessório? Sim, fácil, tanto para a empresa como para pessoas. Mas não tem no Brasil o equilíbrio de ter objetivos que o dinheiro poderá realizar e de ter uma aposentadoria sustentável com qualidade de vida. Então reuniu-se 10 executivos para formar essa mentalidade de disseminar na indústria, no Brasil, quiçá lá fora, essa cultura, essa conscientização. Agora, nós juntos temos todos os instrumentos necessários para aquilo que a gente fala, para conscientizar, seja o executivo, a pessoa ou uma família, para que ela tenha os veículos para serem feitos. E na associação hoje eu posso receber pessoas físicas e jurídicas, porque não adianta ser uma associação de pessoas jurídicas, que tem expertise para pessoa física e também corporativa, sem a gente abraçar o nosso principal pilar, a família. Então nós temos em comum isso. Se o que a gente faz hoje não reflete na nossa própria família, a gente tem que repensar o nosso negócio. Uma coisa deve ter errado. Exatamente. Eu sempre fui favorável, sempre participei, desde que me conheço por gente, desde quando eu era lá um jovenzinho, analista de cargos, Ontem. numa empresa, ontem. Então eu participava lá de um grupo chamado Grupo PISA, Grupo de Permutas de Informações Salariais, porque eu era analista de cargos. Depois comecei a trabalhar com RH, comecei a entrar na BRH. Depois eu me tornei administrador, me associei ao Conselho Regional de Administração. Depois, com treinamento, lidando com pessoas em treinamento, me associei à CTBC, CBTD, que é Companhia Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né? Associação Comercial também. Então, assim, sempre tive um braço, assim, uma ligação, porque também, além de muito contato, muito aprendizado, tive a oportunidade de fazer muito network, de conhecer muita gente. Hoje a BFIM, aqui na parte financeira, com o meu amigo Reinaldo Domingos, enfim, com tanta gente. Então, qual é o benefício principal que primeiro, quais são as pessoas que podem se associar? Empresas, pessoa jurídica, associações, quem é que pode se vincular, se associar à ANESP, estou decorando ainda, ANESP, ANESP, 2 P's, aqui não dá para falar, é PP, ANESP-PP. Então, quais os benefícios que as pessoas, primeiro assim, para quem ela se destina, quem é que pode se associar? Perfeito, Reinaldo. Assim, você está dando uma grande contribuição para a gente, agradeço, né, você, o seu canal, enfim, o Instituto Passadori. A serviço é mesmo, nosso canal é justamente... Agradeço, porque é uma oportunidade, principalmente para quem está iniciando, não a minha empresa, que já tem 13 anos, mas a associação está no ano zero dela, iniciando. Então a gente precisa desses canais de apoio, divulgação, e eu sei que o Passadori está fazendo isso neste momento. Mas vamos lá. Quem pode se associar a nós e por que iria se associar? Quem pode? Todas as associações de classe. Então nós temos aí, eu sou contador também, né? Então temos o próprio CRC, né? Independente de ser São Paulo, Rio, né? Nós temos as áreas, nós temos os engenheiros, os administradores, né? O CREA, associações. Estou dando um exemplo. Porque essas associações, elas têm vários benefícios, sem dúvida nenhuma. Mas este benefício de previdência privada é uma necessidade da sociedade. Então, aquelas que quiserem se associar a nós, desse segmento, ou um outro que nós vamos estudar, jornalismo e tantos outros, publicidade, tecnologia da informação, serão bem aceitas e avaliados por nós, parcerias. As empresas, sem dúvida nenhuma, não são qualquer
não serão quaisquer empresas, porque nós temos que ser fiéis também a uma questão que assim, as empresas precisam ter uma infraestrutura de RH, então já tem um porte diferente, da parte financeira, até porque, por mais que a associação dê o suporte na previdência privada, se a empresa não tiver boa estrutura de oradores, disseminadores, né, desse benefício dentro dela, e for uma política de RH, a coisa não anda. Porque antes de eu entrar na casa da empresa, né, do funcionário, quem vai dar esse recado é a política de benefícios da empresa. Então, vou atender esses setores, assim como temos uma política para atender pessoas físicas, para cumprir o nosso propósito. Quer dizer, uma pessoa que quiser ir lá, além de estar associada, vinculada a uma entidade de classe, por conta própria, ela pode ir lá se associar na associação, na Nesp. Exatamente. Agora, o que de fato eu vou ganhar em sendo associado da Nesp? Primeiro assim como pessoa física e depois até como uma pessoa membro de uma associação da qual faço parte. Perfeito. Então vamos lá. Pessoa física. O que acontece? Eu estou citando um benefício direto. Previdência privada. Por quê? Em janeiro a gente já inicia as atividades com uma parceria que é obrigado por lei, tá? Esse tipo de contratação de um dos maiores fundos de pensão associativos, se não for o maior, tá? Até este momento é o maior, de previdência privada do Brasil, com mais de 170 mil vidas que já acreditam, com mais de 11 anos de atuação no mercado e com mais de 5 bilhões de ativos, né? E eu acho isso importante. Você pode falar qual é essa associação? Posso, não tem problema algum. Essa associação se chama Quanta Previdência Privada, tá? Então é ela que detém esses 5 bilhões, essas 170 mil vidas, que agora já deve ser um número maior nesse momento, porque sempre está ingressando gente. Grandes empresas, principalmente estatais, elas têm associações. O Correio tem, eu sei que o Banco do Brasil tem, eu sei que também a Petrobras tem, a Petros, e assim, cada uma delas tem lá as suas ramificações, suas associações, e que fazem esses investimentos também. Ou isso não faz parte dos investimentos. É possível que as associações façam em benefício dos associados, mas não faz parte já de uma trajetória normal a pessoa se associar e ter esse tipo de serviço. Você sabe que isso que você está colocando me dá a oportunidade de dizer assim. O que o Reinaldo acaba de me dar a oportunidade é dizer para vocês o seguinte, que a previdência complementar do nosso país, ou privada, como queiram, né, ela tem a previdência pública, que é privada porque é sua, você paga, né, nesse sentido. Tem a previdência complementar, aquela oferecida pelas grandes empresas ou estatais, onde você, não obrigatório, pode aderir ao plano de previdência dela, e a maioria das vezes, Reinaldo, esse modelo que hoje está deixando de existir é o Reinaldo colocar uma contribuição. Olha só, gente, questão de matemática simples. O Reinaldo acabou de entrar num plano, acabei de colocar num plano. Ele vai colocar R$1.000 por mês. E é um plano fechado de uma estatal ou de uma empresa privada. Para cada R$1 dele, esse é o modelo básico, a empresa coloca 1. Matemática simples. Quanto que você ganhou? 100%. Né? Mas para usar quando? No futuro. E geralmente, Reinaldo, isso é a partir, quando você adquire todos os direitos, a partir de 55 anos de idade, saindo daquela organização, para você usufruir. Só que daqui até lá, você vai ter grandes especialistas fazendo a gestão desse seu patrimônio mês a mês. E a outra alternativa agora... Esse dinheiro tem uma rentabilidade, automaticamente uma correção em função de aplicações, e ao mesmo tempo você está fazendo um investimento no seu futuro, com a rentabilidade gerada pela administração do seu próprio dinheiro. Mas posso chamar uma atenção no bom sentido? As pessoas me buscam o seguinte, Jussivaldo, mas qual é a melhor plano de previdência? Eu faço esses estudos com a minha equipe, quando é aberto. Qual é? Né? Aí que está. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um DNA. Sem eu saber a sua história de vida, seu patrimônio, sua família, eu não consigo determinar, porque isso é igual perfil de investimento. Cada um tem uma dose de conhecimento e aceitação de risco. Então é difícil eu dizer. O que eu digo é o seguinte, se você está numa empresa
ou num estatal, funcionário público, que a empresa coloca 1 para 1, qual é o melhor? Este. E as pessoas vão me perguntar, mas está rendendo pouco. Gente, como está rendendo pouco? Acabei de dizer que o Reinaldo colocou 1.000 e teve 1.000. Quanto que é de rentabilidade? Se fosse 100%. Então, por mais que renda 0,5% ao mês, ou 1% ao mês... Você vai ter acesso ao benefício lá na frente, né? E no montante... Depois de uma certa quantidade de tempo que você estabeleceu, 10, 15, 20, 30 anos. Exatamente. Agora, quanto mais cedo, então, a pessoa investir, nesse sentido, começar a fazer sua poupança, de acordo com a sua condição, maior será o seu patrimônio no final, ou o valor que ela vai receber mensalmente. Eu não tenho dúvida, Reinaldo. Aí entra a parte do financeiro. Aí é matemática financeira, é juros sobre juros. Só que aquela velha história. O Reinaldo, com 50 anos, quer colocar R$1.000 para ter X lá na frente. Dependendo do que for, alguém que colocou R$50 há 10, 20 anos lá atrás, juros sobre juros, vai ter um patrimônio, portanto, um benefício maior do que o mestre Reinaldo. Por quê? O tempo a favor dele. E aí você fala uma questão, me permita aqui dizer, aqueles que me conhecem, né? Olha aí, meus afiliados e outros que têm aí da Previdência, porque eu tenho afiliados da Previdência. Então, quantos amigos meus sabem que eu não dou presente físico há muito tempo para os jovens? Mas você, então, significa que você é pão duro? Não. Tem uma diferença. Não, gente, não é isso. É que assim, eu dar um presente para uma criança de 1 ano, ele dificilmente vai lembrar de mim ou daquele presente que nessa idade não brincadeira, tem. Cláudio. Não tem. Brincadeira. O que eu faço? Eu dou um aporte na previdência privada dele. E aí você vai falar, mas criança pode ter? Pode. Qualquer pessoa que tenha CPF. No caso da criança, pais, olha aí só. Olha o que o Reinaldo está fazendo com vocês. Em uma aula aqui hoje. Não estou te chamando de pão duro, tá? Fica tranquilo. Não, mas olha o que ele está fazendo. As perguntas dele são muito inteligentes e ajuda aqui o amigo que estava um pouco nervoso, viu? Confesso. Agora eu estou mais tranquilo. Veja, planejamento fiscal. Você, pai, vai dar um presente para a criança? Isso é muito importante para a criança, para o desenvolvimento. Mas com aquele mesmo valor que você ia dar de presente, pensa o seguinte, pega 50% desse valor do presente, faz a previdência privada e dá um presente para a criança. Porque na idade que ele está, a ideia de valor, se esse brinquedo é mais caro, se é mais barato, muitas vezes você dá mais caro e ele quer o do amigo que custou R$10. Então, assim, pai, consciência. E tudo, Reinaldo, que o pai colocar em nome da criança do menor, a criança tem CPF, certo? Mas quem é o responsável? Quem é o tutor? Ele. Esse pai abate no imposto de renda dele quando ele faz a declaração anual completa. Olha que benefício. O valor total que ele depositou, ele abate? Abate até o limite de 12% da renda bruta anual se ele faz a declaração pelo completo. Você entende isso? Curioso, né? Então, na verdade, sim, eu estou dando um presente. Eu estou dando presente para mim também, porque eu acabo não tendo custo. Presente interessado. Porque interesseiro, né? Interesseiro. Que coisa interessante isso. Agora você percebe o que... Olha isso que eu estou falando é a Nesp. Se você não está pensando nessa associação da Nesp, aí por que não? De repente, assim, você faz um benefício para o seu filho, você não vai gastar praticamente nada com isso, você está preocupado e gerando a ele, no futuro, o melhor... Não só a você também, claro, mas a ele em especial, uma melhor condição de vida. Ou seja, acho que parece que o sonho de todos os pais, né? Dar aquilo que tem de melhor para os filhos, educação, formação, para que as crianças possam ter uma sua vida digna. E aí cria-se uma condição, talvez até de uma certa dignidade, em função de ter o mínimo de patrimônio para começar a sua vida, talvez na sua formação, no seu início de carreira, ou da sua vida como um todo. Por que não é? Mas você vê, Reinaldo, que assim, eu já falo hoje, gente, como presidente da Nesp, a missão da Nesp é uma coisa assim, é um propósito dela que mexe com os nossos corações como executivos. Todos nós já estamos consagrados na nossa área de atuação. Mas o que a gente fez se perguntar é assim, é o lucro pelo lucro? É bater meta? Ou a gente deixar um legado pessoal e das nossas marcas também? Esse foi o questionamento que a gente fez. E aí a gente viu que a gente tinha que ir além. Se a gente já está realizado e podemos ficar melhor, qual é a nossa parte da sustentabilidade social? Josivaldo, eu acredito assim que nós, profissionais, quaisquer que sejam nossas atuações, devemos ter sempre em mente o seguinte, que talvez a grande meta, a grande missão
da nossa vida é deixar um legado. Legado significa assim, um mundo um pouquinho melhor do que o que nós o encontramos. Boa. E cada um do seu jeito, da sua forma, quer seja na educação dos seus filhos, quer seja numa família bem feita e bem estruturada, quer seja conduzir as pessoas para uma linha da espiritualidade, enfim, fazer o melhor. Todos os pais, obviamente, dentro do seu jeito, do seu limite, procuram fazer o melhor para os seus filhos. E esse tipo de trabalho, além de esse tipo de possibilidade, não só no aspecto financeiro, mas em termos de futuro, né? Me parece que é um legado extraordinário esse, de que o que eu posso fazer em função de futuro. Porque a gente não sabe amanhã depois, a gente não sabe a nossa quantidade de tempo que a gente vai viver, a nossa quantidade de vida, de anos produtivos para poder gerar renda. E quanto mais cedo eu posso fazer isso, no sentido de prevenção, mais eu deixo a minha família, no dia da minha ausência, mais bem estruturada, né, para continuar a sua jornada. E assim, com dignamente, fazendo também deixando o nosso legado também, por que não, para os nossos descendentes. É isso. Você gostaria que falasse assim, em poucas palavras, qual é de fato o objetivo da Nesp? Bom, o objetivo da Nesp, então, é aquilo que eu falei, congregar o maior número de empresas como associados possíveis e essas empresas oferecerem para os seus colaboradores, sócios e os colaboradores, lembrando, para o familiar desse colaborador, extensivo até o neto, a cultura da educação financeira e previdenciária. Como um dos benefícios, né? Seja, se for empresa, você vai ser vista como uma empresa que pensa na sustentabilidade do seu colaborador. E a sustentabilidade do seu colaborador é estar associado a uma associação, que é o caso da Nesp, que pensa além do planejamento financeiro, além do previdenciário, pensa no ser. Tanto é que nós teremos uma área de educação corporativa que irá dar todo um apoio aos associados PJs que estão, mas também tem uma missão muito forte, que é desenvolver programas que sejam sustentáveis para a vida das pessoas. Então nós não vamos olhar, sabe aquela coisa, eu vou trabalhar cursos para desenvolver mais, melhorar as metas de vendas. Não, ok. Isso daí é o lucro pelo lucro. Mas e a questão emocional que as pessoas vêm vivendo? Vou trazer aqui, recentemente, pandemia. Quantas pessoas estão emocionalmente abaladas ainda? Então, nós vamos deixar isso de lado? Não. Nós temos lá psicólogos que vão falar da psicologia econômica, a psicologia clínica, a psicologia da carreira. Eu estou dando exemplo. Isso é a pessoa. Agora, o empresário, a gente vai dar as tratativas que um grupo empresarial tem que ter, que é qual é a imagem da empresa junto ao mercado. Olha só, para fechar, e nós temos lá a criação de 12 comissões de empresas especializadas voltadas a ESG, voltadas à questão do desenvolvimento sustentável, que são as 17 metas das ODS. Se você não conhece, gente, tente entender um pouco mais sobre o que é essa sustentabilidade. Falando de sustentabilidade do planeta, Reinaldo, o Instituto Passadori, Jussivaldo, J. Santos, todos nós temos que estar engajados nas metas de sustentabilidade, principalmente do nosso planeta. E aí todas as empresas estão olhando para isso. Se não estão, estão atrasadas, porque o que está acontecendo no planeta é urgente. E quando a gente fala de pessoas, ESG, nós temos lá a questão da sustentabilidade, meio ambiente, o social, governança. Social, olha a Nesp novamente, social. Levar a educação financeira para o maior número de brasileiros possível e que eles têm que ter uma reserva para aposentadoria, isso é a meta 4 das 17 da ODS. Então, a nossa associação já vem com metas, mas são metas globais, aplicáveis dentro daquilo que a gente possa fazer no país. Dito isso, a gente convida as empresas que têm objetivos de desenvolvimento sustentáveis, trabalham essa questão da ESG, a conversar com a gente, porque nós temos profissionais focados, inclusive escritores, sobre esses pontos que eu citei. Então, é um grande benefício sua empresa ser vista como alguém que pensa além do lucro, ela se preocupa com a sustentabilidade. Que coisa bonita, que prazer de receber, com tanto conhecimento, com tanta informação, com tanta sabedoria. E mais que isso, um serviço útil às pessoas, a você que está nos vendo aqui agora.
Se você quiser, então, entrar em contato com essa associação, com o Josivaldo, vou pedir que você deixe aqui o seu contato. Sim. De que maneira as pessoas podem entrar em contato, talvez até para se associar. Primeiro, conheça primeiro. Exato. Na hora que você conhecer, você vai se apaixonar, você vai ver os benefícios, aí você vai querer isso para você e para a sua família. Quem sabe para todas as pessoas vinculadas às associações das quais você faz parte. Enfim, vai espalhar, ele vai ser talvez um propagador de alguma coisa tão importante para todo mundo, que é justamente a questão da previdência privada, que é uma aposentadoria complementar em relação àquelas que normalmente são disponibilizadas no sistema normal, tradicional, no mercado financeiro e de seguros. Fique à vontade para deixar as suas palavras finais, Josivaldo, também deixar os seus contatos para as pessoas que querem entrar em contato com você e com a associação que você atualmente preside, que é a Anesp. Bom, primeiramente, aqui para a sua audiência, gratidão ao Instituto Passador e por esse nosso bate-papo, que eu considero um bate-papo, né? Mas, assim, mais que um bate-papo, ele traz muita riqueza no que a gente falou aqui. Basta você, né, realmente se atentar a isso. E, Reinaldo, é mais que deixar o meu contato, eu queria deixar o contato da Anesp. Então, para facilitar para você, você pode sim se aproximar da Anesp através do e-mail principal dela, neste momento, que é presidência@anesp. A, navio, elefante, sapo, pato, pato. Como diz o Reinaldo, 2P, anesp.org.br. E no assunto, basta dizer, quero saber mais, vai ser um prazer, se identifique a sua empresa ou você como pessoa física. E o Josivaldo, que está aqui, né, nesse momento estou presidente, um dia não mais, né, mas tenho essa missão durante 4 anos, espero cumpri-la bem. Vocês podem me achar nas redes sociais como Josivaldo, J-U-S-I, Josivaldo Almeida, tá? Em qualquer rede vocês vão achar Josivaldo Almeida lá, J Santos. Então vai ser um prazer ter os seus telespectadores me conectando para saber ou da J Santos, que é a minha grupo J Santos, ou da Anesp, que é o nosso principal menino dos olhos de ouro aí nesse início de ano. Agradeço a todos. E, Reinaldo, gratidão, conto com vocês mais uma vez. Prazer, muito agradecido, Josivaldo, honrado em recebê-lo aqui em nosso programa, em nosso podcast. E para vocês, espero que tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma para você. Opa, peraí, que programa legal esse, né? Traz informações úteis e pessoas no nível, do naipe, aqui do Josivaldo Almeida. Espero que tenha gostado, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Obrigado, Josivaldo, e para você um abraço até o nosso próximo encontro. Gratidão. Até lá.